Paz e alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe o seu dia. Hoje vai ser mais um dia especial, sobretudo porque nós estamos sendo direcionados pela Palavra de Deus. Ela nos nutre, fortalece a nossa fé, nos dá perseverança e nos dá fidelidade. E nós vamos avançando, nutridos por essa palavra. Hoje o Evangelho é Marcos capítulo 8, versículos de 27 a 33. Deixa aí o teu comentário. Ajuda aí também a levar essa mensagem para mais pessoas. E nós vamos também ter o nosso grupo de WhatsApp que está formado já. Nós vamos ter aí todos os conteúdos do canal sendo colocados, mas também já vamos começar as formações bíblicas a partir desse mês de março. Formações, lives, onde nós vamos ter muitos momentos para aprender muito sobre as Sagradas Escrituras. Está aí na descrição desse vídeo, tem o link do grupo de WhatsApp que você pode entrar. Diz assim a palavra de Deus: Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré de Filipe. E no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda, um dos profetas. E vós? Perguntou ele: Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então proibiu-os severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é: por que Jesus proibia de falar das coisas que ele fazia, dos milagres, ou quem ele era, por exemplo? Por que Jesus proibia? No Evangelho de Marcos, nós temos o que nós chamamos de segredo messiânico. Por que esse segredo messiânico? Porque os discípulos ainda não entendiam plenamente quem era Jesus, que Messias ele era. Tinha uma visão distorcida de Messias. Era o Messias, filho de Davi, queria vir a reinar como Davi reinou, como um homem, com soldados, como um reino meramente humano, político. Então eles pensavam assim, tinham esta visão distorcida. É o que nós vimos no Evangelho de ontem. O cego representa os discípulos que vão sendo curados por etapas, ainda não estão enxergando nitidamente. Só depois da Páscoa, depois que eles vão entender que tipo de Messias é Jesus. Mas até então, e por isso eles não podem falar, porque vão falar sem saber quem é o Messias. Vão falar de maneira distorcida, vão distorcer a imagem do Messias. Como acontece hoje muito. Quantas pessoas falam de Deus, pregam, mas distorcendo completamente a imagem de Deus. Tendo uma visão de Deus muito humana, como se Deus fosse rebaixado ao nível humano, descontrolado, que se vinga, que mata. Aí a gente parece que rebaixa Deus, então é uma imagem de Deus muito distorcida que é pregada. Então por isso que não, é melhor ficar calado, não é para falar. Ele proibia severamente, diz alguns textos, severamente de falar quem ele era ou falar o que ele estava fazendo, porque iam distorcer demais a imagem do Messias. E aí é interessante aqui nesse evangelho que Jesus ele vai instigar os discípulos a dar uma resposta. Ele quer saber o que os discípulos estão entendendo. Ele percebe nessa pergunta. Primeiro ele pergunta, o povo, o que diz? Ele quer saber o que as pessoas estão entendendo. Um dos profetas é João Batista que ressuscitou, é Elias, enfim. Eles tinham Jesus como alguém, mas ainda estava distorcido essa imagem do Messias, de quem era Jesus. E ele pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, mas só que a imagem do Cristo ungido de Deus, o Messias, na cabeça de Pedro, era distorcida ainda. Tanto é que depois ele vai repreender Jesus, quando Jesus fala, vai tentando mostrar que tipo de Messias ele é,
porque ele sabe que na cabeça de Pedro e dos discípulos ainda está distorcido. Ele vai dizer, olha, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue. Ele vai falando que tipo de Messias? É o servo sofredor, é o Messias que não vai lutar com armas humanas, vai ter um outro jeito de lutar e de reinar. Mas aí Pedro não aceita, ele não está entendendo esse tipo de Messias ainda, e vai querer recriminar Jesus, repreender Jesus, opa, afasta-te de mim, vai para trás de mim, Satanás. Ou seja, ele não pode tomar, com aquela visão distorcida do Messias, ele não pode tomar a frente de Jesus. Ele pensa como homem, ele está ainda pensando como homem, não como Deus. Nós precisamos ter esse pensamento de Deus, precisa dessa conversão, enxergar nitidamente quem é o Messias. E é por isso que Jesus chama os discípulos para questionar eles fora do ambiente religioso. Diz o texto que foi para Cesaré de Filipe, era uma região pagã, não era o ambiente religioso de Israel. Por quê? Por que isso? Porque Jesus ele queria que os discípulos o reconhecessem fora do ambiente religioso. Ele queria saber e foi fazer essa pergunta, fora de Israel, lá no ambiente pagão. Por quê? É muito fácil no ambiente religioso você ter uma resposta, você ter um pensamento, uma ideia, um comportamento, mas fora é outra coisa. E esse conhecer, saber quem é Jesus é aderir à sua pessoa, quem ele é plenamente. Não é só conhecer por o que ele faz e tudo, não, é saber a identidade dele e aderir a essa identidade. Essa é a fé que Jesus espera de nós. E a gente precisa testemunhar esta fé em Jesus, saber quem ele é, testemunhar quem ele é, principalmente fora do ambiente religioso. Porque na igreja é uma coisa, na igreja é fácil ter um comportamento. Na igreja você chega, você acolhe, abraça os irmãos, pai, sorri, mas em casa, quando você chega em casa, você consegue dar o mesmo testemunho? Você consegue ter a mesma alegria, a mesma acolhida? Na igreja você demonstra ser uma coisa, mas e em casa ou fora da igreja? Será que não é outra coisa? Então Jesus chama eles para fora do ambiente religioso para questionar quem ele é. Quem é Jesus para você quando você não está na igreja? Quem é Jesus para você quando você não está com um grupo de pessoas que são da igreja? Com pessoas que não são de lá. Quem é Jesus para você quando você está sozinho? Quando você não tem ninguém te olhando? Quem é Jesus para você? E também até quem é você? Quem é você quando você não está na igreja? Quem é você quando você está sozinho, quando não tem ninguém te vendo? Quem é você? É uma pergunta forte para nós. Precisamos dar essa resposta e que nós sejamos cristãos autênticos, dentro e fora da igreja, em qualquer ambiente, que sejamos cristãos verdadeiros, autênticos. Quem é Jesus para você quando você não está no momento de adoração ali? Quem é Jesus para você quando alguém vem falar mal de um irmão? Quem é Jesus para você quando você não está diante dos irmãos, quando você está por trás deles? Quem é você quando você não está com os seus irmãos na frente deles? E que não tem coragem de falar certas coisas na frente deles, mas fala por trás. Quem é você? E quem é Jesus para você? Quando você não está na igreja, em adoração, junto com os irmãos, quem é você quando você não está nesse ambiente? Quem é você quando você não está naquele ambiente religioso e acolhendo, abraçando, falando bem dos irmãos, sorrindo para eles? Quem é você quando você não está na frente deles? Será que não existe uma máscara aí? Pense, reflita, e que nós sejamos cristãos autênticos. Precisamos conhecer Jesus de verdade. Conhecendo Jesus, quem Ele é, nós vamos nos conhecer, vamos saber também da nossa identidade e nada pode mudar isso. Vamos ser os mesmos cristãos autênticos, na igreja e fora da igreja, na frente dos irmãos e por trás dos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.